Fala, Dev. Se você está se perguntando como que eu posso melhorar aqui nos testes unitários, você está no lugar certo. Vou te explicar um pouquinho melhor sobre line coverage e branch coverage. Provavelmente você já deve saber o que é line coverage. É a cobertura de linhas, né? É cobertura de todo o código aí de linhas. Se ele passou, ele vai cobrir a linha. Só que o branch coverage é um pouquinho diferente, né? Vamos lá, não é a branch do que ramifica o versiona, né, o teu código. Branch coverage, ele mede se todos os caminhos possíveis de uma decisão foram testados, né? Por exemplo, um if, um switch. Então, aqui você pode ver que tem uma segmentação aqui de um código, né? Uma ramificação de ação do que pode acontecer ou não. Então, caso o usuário É, caso o campo, a propriedade, usuários tenha o valor maior que zero, ele vai entrar. Se não, ele não entra. Então, isso é uma ramificação de código. Então, eu tenho que testar as duas possibilidades. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Bora pro código. Então, dentro do código aqui, eu estou usando o Fixture, tá? Com injeção de dependência para ajudar a gente a montar o código. Vou buscar minha colinha aqui para facilitar bastante nossa implementação. Então eu vou precisar desses dois carinhos aqui. Fazer um pact public async, porque eu vou rodar uma tarefa. Vamos pro primeiro método. Pera aí. Vamos olhar aqui. Primeiro método não. O único método que a gente vai testar. Então esse método, quando o usuário for válido, né? Ele retorna sucesso. Então, primeiro a gente tem que definir as variáveis que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá, a gente precisa de um guide e de usuário. Vou fazer um guide aqui. Como é que eu sei que eu preciso de um usuário, de um guide? Eu tô olhando o método aqui na outra tela, tá? Eu tenho o método do outro lado aqui, para facilitar. Então, eu preciso de um painel, é do model. Beleza. Já vou inicializar ele aqui. Eita. Teclado americano. Beleza. Então, eu vou passar o ID do usuário já, vou passar o nome para ele. Aqui eu poderia estar usando o Faker, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, porque pode ser um caso de um outro vídeo que vocês queiram ver aí. Vamos colocar aqui agora o painel da requisição, que é o que a gente manda pro, pro método. É o que o controller recebe, né? E valida. Então, request add usuário TTO. E a gente vai inicializar ele aqui, passando já o ID. Deixa eu ver. Esse ID aqui é do painel. Então eu posso fazer aqui um guide. New guide, né? E permissão. Vou colocar dono mesmo. O primeiro usuário vai ser dono mesmo. Vamos colocar o método aqui embaixo. A gente vai acionar. É a ação. 4. Então a gente vai usar o repository. Opa. Repository não. Painel service. Add usuário painel. Vou precisar do ID do usuário. O painel.id e uma lista de usuários, tá? Assim por enquanto.
Então eu preciso de uma ação do tipo... Oh, vou precisar de uma request... Ah, tá. Já tenho ele aqui, então eu posso fazer uma collection. Tô só colocando as sugestões aqui para facilitar aí mais rápido também. Eu vou passar esse carinha aqui. Beleza, até aqui ok. Fazer o assert. Assert ponto. Não, não pode ser nulo, né? O retorno, resultado, ou melhor, response painel. Aqui, ó, pronto. O que tá faltando aqui? Provavelmente o mock, né? Que a gente esqueceu. Mas não, eu não esqueci de fato, tá? Eu tô mostrando pra vocês como que eu faço. Geralmente, quando eu tô trabalhando em algo que eu... Não fui eu que desenvolvi, eu faço isso aqui, né? Eu entro aqui, dou uma olhada no quais são as possibilidades rodando mesmo, pra ter uma noção do que eu vou precisar. Ah, eu já até sei o que eu vou precisar. Vou precisar do get e do add. Eu vou copiar eles aqui. Então, vou pegar o repository mock, setup, ponto. Esse carinha aqui. O ID do usuário e o painel. Return. Ele vai retornar um painel. Esse é um painel. Ele recebe um painel e retorna um painel. Vamos supor que esse carinha aqui é... Ou melhor, vamos deixar assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos testar aqui mais uma vez. Debugar, né? Vou desabilitar isso aqui para não ficar estranho e difícil de visualizar. Então, na hora de adicionar, ele vai rodar esse comando. Não, tá vendo que nem importa tanto, eu não pego o retorno, é só... Eu poderia nem mocar, nem precisaria mocar nesse caso, né? O que mais importa pra gente é o get mesmo, que é o que tá retornando nulo. Então, eu posso fazer o quê? Vou colocar o get aqui. Peguei da minha colinha para ficar mais rápido. Vamos lá. Beleza, ele já retornou mocada aqui a informação. E ele já passa também ali na outra parte do método. E passou já na validação. Você pode ver que a primeira validação já passou. Então, o que eu fiz? Eu moquei a informação para o retorno dessa chamada, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar a cobertura e aí eu já mostro para vocês. Bom, com a cobertura aqui já, vou lá no painel Service. Eu até testei o método errado, né? Era para ser esse aqui, não esse aqui. Agora que eu percebi. Mas tudo bem, não tem problema. Na verdade, tem problema sim. A gente tem que testar esse aqui, ó. Vamos ajustar. Agora que eu vi que eu escrevi errado, preciso do ID do usuário e o ID da request. ID do usuário e a request. Esse carinha aqui, eu acho que eu vou precisar. Vou precisar mocar. Então, vamos lá, repository, setup. Vou precisar mocar ele. Vai ser o add, o usuário. ID do usuário.
ID do painel, né? Painel.id. E os usuários, né? Request. Return. Opa. Eu fiz de errado. Tem uma chave a mais. Return. Async. E aqui a gente retorna. Deixa eu só confirmar quem que eu tenho que retornar. Acho que é um painel. Então é esse. Acho que é o painel do usuário. Usuário. Vamos lá. É o painel do usuário. Vou fazer ele retornar vazio mesmo, né? Vou ver aqui de novo. Ah, é uma collection. Fazer ele retornar uma lista vazia mesmo, não tem problema. Então, vou passar esse carinha aqui. Deixa eu ver. Colocar nome. E vou passar os usuários. Esse carinha aqui, eu vou copiar. Essência. Beleza. Agora, vamos rodar? Só para ver se tá passando. Queria abrir o Test Explorer pra gente dar uma olhada. Esse carinha aqui é o nosso amigo. No reference. Vamos dar uma olhada? Vamos debugar porque... Melhor, né? Vamos ver onde que tá acontecendo isso. Ah, o Edge painel... Esse sim que não tá retornando. A gente espera, né? Edge painel assim. Provavelmente porque eu tô passando uma instância diferente do que ele espera. Aí, para esses casos, vocês vão ter que fazer uma validação aqui para buscar um valor que seja único nele. Então, aqui é um painel, né? O tipo dele. Se você colocar o it is, você consegue colocar uma expressão. Fazer uma lambda e a gente vai usar o id do painel. Se o id do painel for igual ao id do painel que a gente tem ali, aí ele vai retornar isso pra gente. Beleza? Vamos rodar aqui. Putz, ainda não tá. Ah, porque ele não tem o ID, né? Então a nossa chave aqui vai ser o nome do usuário, né? Porque é o nome que ele tem. Então, painel não é o nome do painel, é o nome do usuário, se eu não me engano. Vamos confirmar, ó. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho o implicit operator, é por isso. Tendo o implicit operator já fica mais difícil de fazer as coisas, né? De entender as coisas. Então eu tô passando só o nome do painel para ele. Então é o nome do painel que a gente precisa. Então o nome do painel que eu tô solicitando é esse carinha aqui. Então eu posso usar esse carinha aqui. Podia muito bem escrever ali, mas se eu trocar o nome aqui não vai ser o mesmo. Então eu vou usar esse carinha aí. Beleza, agora deu certo. Olha que legal. Então ele já tem, ó, até um usuário que a gente passou, né? Vamos ver como ele tá passando aqui. Aqui não tem muita validação. Aqui ele retorna o painel pra gente, que ele adicionou. Aqui ele faz algumas validações, né? E segue a vida retornando depois. Então, a gente já conseguiu aí nossa cobertura. Vamos olhar aqui. A cobertura já mudou.
Tá vendo que a gente tem aqui verdinho, né? Para a maior parte do código, mas tem um amarelinho aqui que é a nossa cobertura, a nossa ramificação da cobertura, né? Então, a gente tem que fazer mais um case aqui. Então, a gente vai fazer aqui um, um sucesso e quando eu envio sem usuário, tá? Eu vou copiar para ficar mais rápido pra gente. A gente já fez muita coisa. Mesmo sem usuário, ele vai retornar sucesso porque ele não depende de passar um usuário nesse caso aqui. Ele só está adicionando o painel. Então, vamos tirar aqui a lista de usuários. Olha que legal. Vamos ouvir aqui a lista de usuários. Deixa eu ver se eu estou usando em mais algum lugar. Não vou precisar mais disso. Vou até comentar. Ó, nem disso. Agora eu posso tirar o comentário. Na verdade, eu posso remover, né? Vamos fazer um debug aqui novamente, para a gente dar uma olhada como é que está se portando agora nosso código. Ah, tem mais coisa que poderia ser removida. Ó, aqui ele vai adicionar, vai retornar para a gente o objeto. Com esse objeto retornado, ele vai passar aqui ele vai converter, né, para a gente, para o objeto que a gente precisa. E aí, aqui onde está painel dos usuários, tá vendo que o painel tá nulo? Oh, o painel não, os usuários tá nulo. Ele já vai pular para cá. Eu vou rodar aqui para vocês verem. E de novo. 100% de cobertura. Ó, que legal. Já cobrimos todas as condições aqui. Então é isso, galera. Então a gente cobriu aqui 100% as possibilidades aqui que a gente tinha. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações, hein? Até breve.